Nesse último final de semana, deputado Aleluia, deputado Arlindo, eu estive em São Borja e fui, mais uma vez, visitar o mausoléu de Getúlio Vargas. E reli a carta testamento de Getúlio Vargas. E lá na carta testamento de Getúlio Vargas está escrito que um dos motivos que o levou ao suicídio foi a reação das forças políticas conservadoras no país à época, que, dentre outras coisas, que está na carta testamento, criticavam duramente Getúlio Vargas porque ele queria instituir a Eletrobras, uma empresa pública para cuidar do setor energético brasileiro. Depois, em 61, muitos anos depois, a Eletrobras terminou tendo a lei que a constituiu aprovada. Existem 2 artigos de 2 leis, uma delas é esta, de 1961, que impedem hoje os privatistas de garantir aquilo que é a venda de mais uma joia da coroa do povo brasileiro. Uma é esta de 61, eu não vou ler aqui pela carência de tempo, mas um dos artigos obriga a União a garantir sempre 51% de ações em caso de subscrições novas, para que ela mantenha o controle da empresa. E anos depois, também houve um governo de caráter privatista que colocou a Eletrobras no PND, no Programa Nacional de Desestatização, e veio o governo Lula, como disse o meu colega João Daniel, fica cada vez mais claro os motivos do golpe parlamentar e o motivo da prisão política de Lula, que Lula, enquanto presidente, consegue e encaminha a outra lei que está impedindo a privatização da Eletrobras. Ou seja, retira a Eletrobras, mais uma vez, do PND e, com isto, garante a segurança que nós temos hoje de ter uma empresa pública de qualidade que possa ter o controle estratégico sobre a vazão dos rios e sobre quase a metade do parque gerador energético brasileiro. Mas agora nós temos um presidente que, além de ilegítimo, é obviamente um presidente que chegou ao poder através de um golpe parlamentar para, dentre outras coisas, vender a preço vil o patrimônio público, e um presidente, como é acostumado a desrespeitar a Constituição, ele desrespeita, inclusive, no assodamento de assinar um decreto, no dia 19 de abril. Eu gostaria que os líderes do governo, que o relator desta comissão, que é da base de apoio do presidente Temer, que pedissem para ele revogar esse decreto. Esse decreto é uma vergonha. Esse decreto aqui, ele propõe que se comece a tramitar a privatização da Eletrobras antes que este parlamento, deputado Arlindo, Vossa Excelência, que já presidiu a casa, se posicione, deputado Danilo. Porque ele diz aqui, ó, não, vão tocando o serviço aí, contratem o BNDES e vai vendo como é que é a formatação da privatização. Mas como assim? Existem 2 leis hoje que tornam ilegal, além de absolutamente inaceitável, um decreto autoritário como esse e que desrespeita o parlamento. Para ajudar a base do governo, nós estamos apresentando um projeto de decreto legislativo para assustar o conteúdo deste decreto ilegal que o presidente Temer assinou. E nós vamos lutar muito para que o decreto não prospere, porque esta casa, primeiro, o mínimo que a democracia exige, eu peço só um minuto para concluir, o mínimo dos mínimos, mesmo dentro de um estado de exceção como nós estamos, mesmo tendo um presidente da República que desrespeita a Constituição de diversas formas, é que o parlamento vote se quer ou não privatizar o sistema Eletrobras. É o mínimo. O governo tem que vir aqui, pelo menos, e conseguir votos, como fez para salvar Temer, por exemplo. Foi uma vergonha ter aquela maioria de votos para salvar Temer na presidência da República, a despeito
das fartas provas que haviam. Agora, pelo menos, houve uma votação aqui. Dizem que teve compra de voto, uma série de coisas, mas pelo menos teve votação. Eu espero que, para privatizar o sistema Eletrobras, que a nossa avaliação é que esse governo não vai conseguir privatizar, fora os prejuízos todos que foram abordados, especialmente na questão do controle estratégico sobre o uso da água, que é, de fato, o grande conflito das próximas décadas, mas que, no mínimo, a lei seja respeitada, que, no mínimo, tenham que constituir maioria de votos aqui, se querem aprovar esta privatização. Nós vamos trabalhar intensamente para evitar mais este crime contra o povo brasileiro.